Como vimos no vídeo anterior, existem diferentes formas de representar a posição de um ponto material P em relação a um referencial inercial. E disto depende a nossa capacidade de representar os vetores de posição em relação a diferentes referenciais. E nós vimos que essas diferentes representações se relacionam por meio de matrizes, que são matrizes ortogonais pertencentes ao grupo das matrizes especiais ortogonais SO3. Agora então estamos preparados para retornar ao nosso problema original, que é o problema de obter uma expressão para a posição de um ponto material P de uma parte do robô em relação ao referencial inercial. Para fazermos isso, vamos revisitar esse desenho, que com algumas adições, esse desenho que nós apresentamos em outro vídeo. Aqui nós estamos representando o referencial inercial como sendo um referencial preto, referencial 0, e nós temos outros referenciais, o referencial 1, 3 e o referencial 4. Cada um desses referenciais está preso a uma parte do mecanismo robótico. O referencial 4 está preso a essa parte marrom do mecanismo robótico, e o ponto material P aqui representado é um ponto desta parte do mecanismo robótico. Nós queremos descrever a evolução no tempo da posição do ponto P em relação à origem do referencial inercial 0. Para tanto, o que nós resolvemos fazer, como comentado em outros vídeos, é representar essa posição como a soma desses vetores R10, R31, R43 e RP4. E nós vemos o seguinte, por que queremos fazer isso? Nós já comentamos, mas a principal razão é que é fácil descrever o vetor RP4, a posição do ponto P em relação à origem do referencial 4, no referencial 4. É fácil fazer isso. E uma vez que o referencial 4 esteja preso a essa parte do robô e se mova devido à atuação de uma junta 4, é fácil também descrever a mudança da origem do referencial 4 em relação ao referencial 3, que é esse vetor aqui, o vetor de posição da origem do referencial 4 em relação ao referencial 3, representado no referencial 3. E também é fácil descrever o vetor posição do referencial 3 em relação ao referencial 1 no referencial 1. E também é fácil descrever a posição do referencial 1 em relação ao referencial 0 no referencial 0. Então, a ideia é que essas representações, a primeira representação, ela depende de uma configuração, de uma variável de configuração, que eu vou chamar de Q1, que pode ser, por exemplo, um ângulo de revolução de uma junta revoluta. Imaginem que tem uma junta revoluta aqui na parte 0 do robô, e essa junta revoluta ela faz com que a posição da origem do referencial 1, que está preso à parte 1, seria uma parte azul aqui, essa parte ela se movimenta, ela sofre um deslocamento de rotação em função dessa variável Q1. Imaginem que o referencial 3 está preso a uma parte do robô, vamos dizer que seja a parte 3, e que essa parte 3 se movimenta devido à atuação de uma junta prismática, cuja configuração vou chamar então de Q3 aqui, só para acompanhar os números que foram dados. Veja que a gente saltou aqui o 2 de propósito, para que a gente tente sempre lembrar qual é a associação que nós estamos fazendo com a numeração dos referenciais e das partes do robô, bem como das juntas. E suponho também, então, que a posição da origem do referencial 4 em relação ao referencial 3 seja uma função de uma outra variável de atuação,
uma junta revoluta também, digamos, né, que vai fazer com que, apesar da distância ficar constante, já que é uma junta revoluta, o vetor R4,3 vai sofrer diferentes deslocamentos angulares, devidos a uma mudança, uma configuração que eu vou chamar de Q4. Né? Já a posição do ponto P em relação ao referencial 4, como o ponto P ele é um ponto constante, né, e eu estou assumindo o corpo rígido aqui representado de forma pontilhada, de fato, a posição então do ponto P em relação à origem do referencial 4, preso a essa última parte do robô, será uma constante. Então, a ideia, né, é que é fácil descrever esses vetores intermediários como funções unicamente de uma variável de configuração específica. Né? Entretanto, nós temos um problema aqui. E esse problema é o seguinte: eu quero obter a representação do ponto P, a representação, né, da posição do ponto P em relação à origem do referencial inercial, do referencial zero, no referencial zero, representada no referencial zero. Entretanto, aqui eu tenho diferentes vetores e representados em diferentes referenciais, então não posso somá-los. Essa soma é uma soma proibida. Esse vetor está representado no referencial 4, esse no 3, aqui no 1 e esse no 0. Então não posso efetuar essa soma. Eu preciso fazer alguma coisa antes. Então nós vamos pensar nisso e eliminar essas referências, já que essa soma aqui ela é proibida. O que nós podemos fazer então? Nós podemos representar o referencial, o vetor posição do ponto P em relação ao referencial 4 no referencial 4. Isso é fácil de fazer, já que o ponto P é um ponto que pertence à parte na qual o referencial 4 está preso. E nós vamos então obter a representação, desse vetor no referencial 3, multiplicando por essa matriz de transformação, que pertence a SO3, uma matriz de rotação. Agora sim, a gente pode então somar esse resultado com o vetor posição do referencial 4 em relação ao referencial 3, representado no referencial 3. E o resultado será um vetor representado no referencial 3. É esse vetor azul aqui representado. Entretanto, eu ainda preciso somar com o vetor posição da origem no referencial 3 em relação ao referencial 1. E esse vetor ele é facilmente descrito no referencial 1. Né? Então, o que a gente pode fazer é pegar esse resultado e representá-lo no referencial 1, usando essa matriz de transformação. Agora sim, eu posso somar, então, com a representação da posição do referencial 3 em relação ao referencial 1 no referencial 1. E aí o que está dentro desses colchetes verdes será um vetor representado no referencial 1. Finalmente, para que eu obtenha, né, uma vez que eu tenha feito isso, o vetor resultante será esse aqui. Será esse vetor azul aqui mostrado. Ainda preciso considerar, então, a posição do referencial 1 em relação ao referencial 0. Para tanto, mais uma vez, eu vou transformar, né, a representação desse último vetor, que está no referencial 1, para o referencial 0, porque é muito mais fácil representar esse vetor, a posição da origem no referencial 1 em relação ao referencial 0, no referencial 0. Então agora eu posso fazer essa soma. E finalmente, então, eu terei a expressão buscada,
que é da posição do ponto material P em relação à origem do referencial zero, representado no referencial zero. Vejo então que uma grande motivação para fazermos isso, para executarmos todas essas operações, é o fato de que, se a primeira junta que movimenta o referencial 1 preso à parte 1 for uma junta revoluta, como nós estamos considerando a título de exemplo, a gente sabe que haverá então alterações nessa matriz de rotação, e essas alterações dependerão de uma variável de configuração que nós chamamos de Q1. Se a origem do referencial 3 em relação ao referencial 1 variar em função da atuação de uma junta prismática, como nós consideramos a título de exemplo, nós sabemos então que, dentre esses fatores aqui em verde, o primeiro fator, que é o de posição, é que vai mudar devido à variação de uma variável de configuração Q3. E, finalmente, nós consideramos que haveria uma junta revoluta que modificaria a posição angular do vetor R4,3, a posição da origem no referencial 4 em relação ao referencial 3. Isso significaria, então, em sendo uma junta revoluta, que essa matriz de rotação ela vai sofrer mudanças em função de uma única variável, que nós escolhemos chamar de Q4. Então, a ideia é que, fazendo essa composição, como fizemos aqui, nós temos cada uma dessas transformações de um referencial, do referencial vermelho para o referencial verde, para o referencial azul, cada uma dessas transformações dependente de uma só variável de configuração. Mas vejam, essas sequências de transformações, elas indicam alguma coisa até mais profunda. E isso é o seguinte: todas essas transformações, vou deixá-las mostradas aqui, elas são da seguinte forma, da seguinte maneira. Nós estamos obtendo um vetor, vamos chamar de vetor 2, representado num dado referencial, vou chamar de a partir de a soma de um vetor de deslocamento entre o referencial A e o referencial B, representado no referencial A, somado com uma mudança de representação do referencial B para o referencial A de um outro vetor diferente, aqui R1, representado no referencial B. Então, nós fizemos essa sequência de transformações aqui, foram aplicadas concomitantemente, recursivamente, do referencial vermelho até o referencial azul, para que nós pudéssemos escrever essa expressão final. Essa expressão ela pode ser também colocada em um formato matricial. E como que a gente pode fazer isso? Da seguinte maneira: podemos escrever que R2 representado no referencial A é igual a uma matriz composta da seguinte maneira: as primeiras 3 colunas e 3 linhas são formadas pela matriz de transformação do referencial B para o referencial A, e a última coluna, com 3 elementos, ela é formada pela distância do referencial A até o referencial B, representada no referencial A. E vejam que, se eu multiplicar essa matriz por um vetor coluna, cujos 3 primeiros elementos são a representação de R1 no referencial B, e adicionar aqui um escalar, o escalar 1, nós temos aqui agora um vetor coluna com 4 elementos, essa expressão corresponde à expressão aqui de cima. Isso é interessante, mas como nós queremos aplicar essa mudança, essa transformação de forma recursiva, como nós acabamos fazendo aqui em cima, o interessante é que eu termine com uma expressão final para a qual eu possa, uma expressão, uma representação final do vetor,
sobre a qual eu possa fazer a mesma operação novamente, né? Essa é a essência da ideia da recursividade, né, e da aplicação repetitiva da mesma operação. Nesse caso, então, se nós fizermos uma pequena mudança, que é essa daqui, eu vou, de fato, aumentar, né, crescer esse vetor com mais um escalar 1 aqui, e vou alterar essa matriz da seguinte maneira. Agora eu tenho um vetor 4 por 1 desse lado e 4 por 1 desse outro lado. E essa matriz aqui, eu vou então acrescentar uma linha com 3 zeros aqui, e aqui o escalar 1. Eu terei então uma matriz 4 por 4. Né? Vejam então que fazendo assim, eu fico preparado para realizar uma transformação similar, né, sobre esse vetor R2 representado no referencial A. Vamos dar um nome para esses vetores, vamos chamá-los de vetores estendidos. Então esse aqui é o vetor R1 representado no referencial B na sua versão estendida. E aqui o vetor R2 representado no referencial A na sua versão estendida. E essa matriz interna nós vamos chamar de matriz H, que permite a mudança do referencial B para o referencial A. Essa matriz que nós vamos chamar de matriz de transformação homogênea. Ao seguirmos então essa convenção, isso nos permite repetir a operação que fizemos antes da seguinte forma. Eu vou copiar essa expressão aqui para que a gente possa continuar olhando para ela enquanto a gente a reescreve usando matrizes de transformação homogêneas. A partir dessa expressão, então, e das nossas definições de matrizes homogêneas, nós conseguimos escrever o seguinte, que a representação do ponto material P em relação à origem do referencial inercial, representada no referencial inercial, mas da sua versão estendida, pode ser escrito como uma sequência de transformações homogêneas, sendo que a primeira transformação homogênea é a transformação do referencial 1 para o referencial 0, que vai depender da variável de configuração 1. A segunda transformação é uma transformação homogênea do referencial 3 para o referencial 1, que depende apenas de Q3. E a terceira transformação é a transformação do referencial 4 para o referencial 3, que depende apenas da variável de configuração Q4. E essas transformações, essa sequência de transformações, elas começaram a partir da posição do ponto P em relação à origem do referencial 4, representada no referencial 4 na sua versão estendida. De fato, as matrizes de transformação homogêneas, elas são matrizes muito especiais. Essas matrizes, elas representam os chamados movimentos rígidos. Movimentos rígidos são movimentos que preservam a distância entre dois pontos materiais quaisquer. E nós podemos mostrar isso. Né? Esses movimentos rígidos, que são compostos por translações ou rotações, né? Que é o que está codificado nessas matrizes de transformação homogênea, eles são a essência da geometria euclidiana. Na geometria euclidiana, nós podemos dizer, né, que dois triângulos eles são homogêneos ou são congruentes se for possível levar todos os pontos de um triângulo para sobre todos os outros pontos do outro triângulo, fazendo uma transformação de translação e de rotação, né, que é exatamente o que está codificado nessas matrizes de transformação
homogênea. E, de fato, as matrizes de transformação homogênea, elas formam um grupo de forma bastante similar, né, ao grupo SO3, que nós vimos para as matrizes de rotação. As matrizes de transformação homogênea formam o grupo SE3, né? Ou seja, o grupo euclidiano especial no espaço euclidiano tridimensional. É o grupo euclidiano especial por causa dessa razão que eu já expliquei, né? As transformações rígidas, as transformações homogêneas, são a essência da geometria euclidiana, né? Então, a gente pode dizer o seguinte: se tivermos duas matrizes, H1 e H2, pertencentes ao grupo de matrizes especiais euclidianas, então essas matrizes têm esse formato. Elas são formadas por uma matriz de rotação, um vetor, deslocamento, e aqui um escalar 1 e um vetor linha 0, que eu vou representar apenas como um zero, né? E de forma similar para a matriz 2, H2. Vejam que se eu multiplicar H1 por H2, eu vou obter como resultado uma matriz que também pertence a esse espaço de matrizes 4x4 que nós definimos, né? Então, a gente pode dizer que uma operação interna de grupo, né, para esse grupo é a multiplicação das matrizes, né? A multiplicação de duas matrizes produz uma matriz também pertencente a esse grupo. Além disso, existe uma transformação homogênea que é o elemento neutro desse grupo. Essa matriz de transformação homogênea é a matriz identidade, porque, veja só, a matriz identidade, ela também tem essa estrutura. Afinal de contas, a matriz identidade, ela pode ser pensada como uma matriz identidade, que é identidade 4x4, né? Uma matriz identidade 3x3, com o vetor nulo, aqui, o número 1, e aqui o vetor linha nulo, e isso também é um elemento desse conjunto, né, especial de matrizes. Evidentemente, qualquer matriz vezes a identidade é igual a ela mesma. Então, esse é o elemento neutro da operação interna de grupo. Além disso, se nós tivermos uma matriz H de transformação homogênea que leva do referencial B ao referencial A, com essa estrutura, então nós sabemos que também a matriz de transformação homogênea que leva do referencial A para o referencial B pode ser escrita assim. E sabemos que se multiplicarmos essas duas matrizes, nós teremos a matriz identidade. Veja só, já sabemos que a matriz de rotação que leva do referencial A para o referencial B é a inversa e vem a ser também a transposta da matriz de rotação que leva do referencial B para o referencial A. Portanto, esse produto aqui vai ser igual à matriz identidade, dimensão 3. Já aqui em cima, nós sabemos que essa transformação ela vai produzir o vetor distância entre a origem do referencial B em relação ao referencial A no referencial A. Mas isso é precisamente menos o vetor distância do referencial A em relação ao referencial B, representado no referencial A, que somado com essa contribuição produzirá zero. Ou seja, o resultado será o elemento neutro da operação de grupo. E assim conseguimos também mostrar que toda
matriz de transformação homogênea tem uma inversa, que é basicamente a transformação contrária. E, de fato, no caso geral, para matrizes de transformação homogêneas que são representadas dessa maneira, a sua inversa será dada por